Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida nesse despertar, nesse mais um amanhecer, nesse milagre divino do qual Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos despertou, nos acordou, nos liberando mais um milagre, mais um amanhecer poderoso, rico. Não há nada maior do que você ter acordado. Pega isso para a tua vida em nome de Jesus. A bondade e a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos e ela se renova a cada manhã. Esse é o maior presente que uma vida consciente nessa terra pôde receber. Por que consciente? Porque quem não tem a consciência de onde está vindo esse presente, esse dom da vida, esse milagre, para ela tanto faz, tanto fez. Só vai ser mais um dia monótono, ciclos repetitivos e não vai viver o novo de Deus. Ou seja, vai viver uma vida nova, mas ao mesmo tempo morta. Nova porque um outro dia se fez novo, mas a vida da pessoa que não reconhece de onde saiu novo vai ser um dia morto. Aleluia! Então reconheça de onde vem o teu amanhecer. Reconheça o toque e o cuidado de Deus com a tua vida a partir do momento que você se dá conta que você está de pé em mais um dia. Amém? Em nome de Jesus. Não tem segredo, não tem mistério, já foi tudo revelado. Disse-lhe Jesus, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém chega ao céu se não for por mim. Há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Se você acha que você tem outros meios para se colocar com Deus ou coloca outras coisas na frente, você é idólatra. Você está colocando outras coisas na frente do que é santo. Você está profanando. Em nome de Jesus, tira essa venda, tira essa faixa. Busca o Senhor de todo o teu coração e você vai ser liberto de coisas que não acrescenta e te atormenta. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Se você declarar com a tua boca, confessando com o teu coração, tudo é possível ao que crê, vai dizer na palavra do Senhor. Só um homem aqui entre nós que passou por homem, que 100% homem, 100% Deus, que veio nessa terra, mesmo sendo Deus, não usou, não se inchou, não se achou por ser Deus, Jesus, Deus, mas se colocou no último grau, baixo da terra, se fez como nós, homem, e passou por nós, e veio para nos servir. A própria palavra diz que Jesus ele não veio para fazer a vontade dele, ele veio para ser alimento para nós. Por isso que em João 6,35 fala que ele é o pão da vida, que desceu do céu para nos alimentar. Se você não come desse pão espiritual ainda, só se preocupa pelo pão natural, você vai viver espiritualmente fraco. E se a tua comunhão espiritual estiver fraca, irmão, não tem como você ficar carregando algumas frases, alguns versículos bíblicos, sendo que você não está com quem te guarda. Ouvimos muito, quem me protege não dorme, Deus é bom, Deus é minha força, Deus é mais, mas você está reconhecendo esse Deus na tua vida? Você já reconheceu o maior milagre, a maior oferta desse Deus na sua vida, entregando o seu filho para morrer por mim, por você? Para você falar que ele está com você, que ele está fazendo isso? Deus é misericordioso. Todos que acordaram hoje, choveu de ontem para hoje, glória a Deus para isso. A mesma chuva que caiu num campo de quem semeia coisas boas, caiu num campo de quem semeia coisas ruins. A mesma chuva que foi derramada do céu, a partir de Deus Pai Todo-Poderoso. Não vem falar que é São Pedro, misericórdia, em nome de Jesus. É Deus que tem o controle de tudo que há nos céus e na terra e em todo o universo. Eu quebro essa tradição na tua vida. Tem coisas que se você não procurar saber, você vai perecer vivendo com um jargão, com coisas que não tem nada a ver, que nem está na Bíblia, que veio já de família, que colocaram na tua cabeça, que você cresceu no meio, não teve como, mas eu oro a Deus que a luz de Cristo vá nesse meio, porque a luz do Senhor é luz em meias trevas e possa te dar clareza para você viver uma vida em comunhão com Jesus. A mesma chuva que caiu para quem está fazendo o que é bom aos olhos de Deus, caiu para quem está fazendo o que é mal aos olhos de Deus. Qual que é a diferença, irmão? Vou te falar agora, em nome de Jesus. Aleluia. O que caiu para o que está fazendo o que é bom aos olhos de Deus, ele reconheceu que Deus é Deus e mandou chuva para ele, mandou bênção. E o que caiu no que não reconhece que Deus é Deus, para ele tanto faz, tanto fez. Ele não reconhece de onde vem. E o que está em Cristo sabe de onde que vem.
Então, tanto faz for bênção ou não para ele não está fazendo o que é bom aos olhos de Deus. Para ele está tudo normal, porque está cego espiritualmente. Mas o que está em Cristo foi tocado com a mão de Deus e os olhos abriram. E a visão passou a ser mais clara, porque Jesus fala em João 8,12, aquele que me segue não andará em trevas. Ou seja, o que não está em Cristo não está enxergando. Mas eu estou vendo, naturalmente, espiritualmente está morto. Procure uma vida de santidade no caminho de Jesus. Se você ainda não está seguindo, fazendo o que é da vontade de Deus, aceita Ele como o único e suficiente Salvador na tua vida, que Ele vai mudar tudo que tiver que mudar. Ele é Senhor, Ele é dono, Ele é proprietário, Ele que deu a vida por você. Olha o grau que o diabo às vezes cega a mente da pessoa, cega o entendimento, cega tudo. De você pensar, ficar em dúvida de entregar a tua vida na mão de quem é o dono da tua vida. Ele quer te resgatar de volta, você saiu dele. Aleluia. Você não é para estar nas garras de onde você deve estar. Não é para você, não é para ninguém estar desagarrado de Deus. Aí a pessoa fala: como eu vou voltar para Deus? Eu nunca fui, nunca me converti, nunca aceitei Jesus. Mas somos criaturas que saímos do Criador. Aleluia. Glória a Deus. Então voltar para Cristo é voltar para onde você saiu. Né? Tira essa falsa sensação, achar que está tudo bem. Chega de camuflar. É só Jesus que tem o poder de te curar, de te salvar e de te libertar. Deus seja louvado, que essa palavra tenha um poder sobrenatural mediante o quanto você receber. A palavra já é poderosa, mas ela causa um efeito em quem recebe. Que você receba ela em nome de Jesus. Amém? Quero aqui compartilhar um texto com os irmãos. Quem tiver aí fazendo parte dessa partilha do Acordando com Deus, todos os dias que o Senhor colocou esse propósito no meu coração. Estou aqui em nome de Jesus, estou aqui através do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos move, é Ele que nos faz lembrar de todas as palavras, de falar o que tem que falar. Graças a Deus, não é por homem, não é por parte humana, mas sim uma parte só do céu. Deus Pai Todo-Poderoso, um imortal. É Ele que nos faz aqui colocar diante de vocês para estar testificando e pregando a palavra dele. A palavra do Senhor ela tem que ser pregada de tempo em fora de tempo. Aleluia. Para que vidas que ainda não ouviu do jeito que ela tem que entrar e ouvir e fazer um efeito, possa ouvir. Muita gente ouve de falar, mas ouvir de acatar, infelizmente ainda muitos precisam ouvir. Então que você ouça, acata e fique em posição para que seja um praticante. Não um cristão não praticante. Não um crente não praticante, não precisamos de cristão praticante da palavra de Deus. Seja qual for o vento, a luta, a prova, o sofrimento, você continua sendo praticante da palavra de Deus. Aleluia! Deus seja louvado. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Tem um tema para essa mensagem. Aleluia! Não é sobre o que você tem, mas sim sobre o que você renuncia. Não é sobre o que você tem, mas sim sobre o que você renuncia para entrar no reino de Deus. Marcos 10, 17. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus no caminho, Jesus sempre caminhando, irmãos. Jesus sempre andando. Então se tiver algo parado, se tiver algo sendo repetido, não está normal, porque Jesus vivia sempre caminhando. Alguns historiadores ligando os lugares, a cidade, né, com o mapa, né, ali quilometrando, falava que Jesus ele caminhava por volta de 30 a 40 quilômetros. Aleluia. Hoje temos aí, pela misericórdia de Deus, um veículo, temos um transporte e às vezes não queremos andar de a pé, né? E só de lembrar que naquela época, né, eles caminhavam, né? Não era todos que tinham ali uma carruagem ali com os cavalos, né? Com uma forma de andar, os animais que moviam, os carros deles eram os animais que puxavam, né? Mas muitos caminhavam, andavam demais e muitos não murmuravam. Né? Muitos faziam o ID do Senhor, muitos acompanhavam Jesus de perto e faziam o que ele estava falando, porque havia uma multidão que seguia Jesus, mas não fazia o que ele falava, só seguia por causa do quê? Do pão natural, por causa da multiplicação. Tem gente que só quer estar em Jesus por causa das coisas que ele faz, não pelo que ele é. Não se confunda, para não chegar aquele momento de Jesus falar: quem sois? Eu não vos conheço. Eu fiz isso, eu estava junto, mas você nunca fez o que eu pedi. Aleluia. Tem que fazer o que ele pede. Seja feito a tua vontade, Pai. E havia um jovem que, vendo Jesus, se prostrou e falou: bom mestre. Olha que Jesus respondeu para ele quando ele falou: bom mestre. Versículo 18. Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom?
Aqui eu vou parar rapidinho, porque muita gente acha que faz algo para ser reconhecido como bom. Não, você faz algo porque é mais do que a sua obrigação. Fazer o bem sem olhar quem é bíblico. Não é para você ser reconhecido como bonzinho. No inferno vai estar cheio de bonzinho, achando que pelas obras, pela caridade, ele deveria ser reconhecido. Jesus falou para aquele jovem rico: por que me chamas de bom? Aleluia. Ninguém é bom senão um só, que é Deus. O próprio Jesus em terra falou: não. Sabe por que Jesus está falando ali também? Porque Jesus é Deus, Deus é Jesus. Na terra tem ninguém bom não, bom é só no céu, o dono do céu. Mas Jesus falando assim: não sou bom não, bom a não ser um, meu Pai que está no céu, Deus. Nós aqui, quando fazemos algo que coopera para o bem, a palavra do Senhor vai dizer que não estamos fazendo mais que obrigação. Por isso, quando fazemos só o que tem que fazer, a palavra de Deus fala que somos inútil, por não fazer nada mais e nada menos, só o que tem que fazer. Já ouviu aquela frase, não sou pago para isso? Infelizmente, se ouve muito porque não tiveram encontro com Jesus. Quando você tiver um encontro com Jesus, você vai se arrepender tanto, vai falar assim: nossa, podia ter feito mais. Meu Deus, podia ter me esforçado mais naquilo. Por quê? Você vai reconhecer o seu patrão do céu. Não vai ficar preso no seu patrão da terra, querendo ser reconhecido por ele. Porque a partir do momento que você faz para o seu patrão do céu, as coisas na terra vai ser movida naturalmente. Efésios 3:20, ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém, desde que você esteja na mão dele. Aleluia. A não ser um que só tem Deus, Pai, que é bom. Continuando o versículo. Aí Jesus fala: sabes o mandamento? Ele pergunta o que precisa para dar a vida eterna. Mas Jesus fala assim: por que você me chamou de bom? Bom só tem um, a não ser Deus. Depois Jesus continua na pergunta dele: o que preciso fazer para dar a vida eterna? Versículo 19. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honrar teu pai e tua mãe. E ele respondeu: mestre, tudo isso já tenho guardado desde a minha mocidade. Ué, por que está preocupado então com a vida eterna? Religiosidade. Às vezes eu cumpro tudo o protocolo, mas ainda meu coração não está na mão de Deus. Como assim, irmão? O cara fazia tudo isso, dizimista, caridoso, participava das coisas e tal, mas o coração dele estava preso em outras coisas. Aleluia. Aqui esse jovem estava preocupado de herdar o reino de Deus, ele fazendo tudo isso. Todas as partes religiosas, né, de um cristão, ele fazia tudo. Por que preocupar com a salvação? Aleluia, continua o texto. Todas essas coisas eu faço, mestre. Jesus, olhando para ele, o amou. Falei: meu Deus, imagina Jesus, o amou por ele dizer que pratica todas essas práticas, que condiz para o bem, e disse: mas falta-lhe uma coisa. Olha que forte. Antes de Jesus exortar, falar onde estava o problema, onde estava a raiz da amargura, onde está seu coração, onde está teu tesouro, Jesus o amou. Jesus te ama, filho. Mesmo ainda você não estando do jeito que ele quer que você esteja, ele ama a tua vida porque você é propriedade dele. E por amor à tua vida, ele quer tocar e quer te moldar. Amém? Olha o que ele falou para esse jovem rico, que fazia tudo o que um cristão fazia, porém o coração dele ainda não estava ligado na mão de Deus. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: mas falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dê aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e me segue. Aí você vai ter parte na cruz comigo. Aí você para e pensa: mas ele faz tudo aquilo. Jesus fala: vai, vende tudo o que tem. Versículo 22. Mas ele, contrariado, mexeu aonde estava ali oculto, onde estava ali escondido, né? Onde estava algo que precisava ser tocado para ser moldado e transformado. Aleluia. Às vezes o que você não entrega é onde tem que mexer. Às vezes você está fazendo tudo o que tem que fazer, né? Aos olhos naturais aqui, às vezes por vista você é tomado por bom por um momento, né? Mas você sabe que bom é Deus, mas Jesus sabe onde tem que tocar. E ele, contraído com essa palavra que Jesus falou: vende tudo que tem aos pobres e me segue. E ele, contraído com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Ele era rico e possuía muitas propriedades, mas fazia tudo que um cristão fazia, porém o seu coração ainda não estava ligado no céu. E o que ele fez? O que vocês acham que ele fez? Que ele deixou? Quando fala vender tudo e dar aos pobres, não é sinal que ele vai ter tudo que ele tem, ele vai dar. Não, por um momento ali, Jesus sabe que tinha algo ali que não estava edificando. Às vezes estava ali parado e não estava abençoando ninguém. Que podia ser um canal de bênção.
Se você tem vários terrenos, vários lugares, milionário, tem terreno parado que podia ser um lugar para uma empresa construir, você não faz isso. Um lugar para alguém construir algo, contratar pessoas, é nesse sentido. Não dá tudo que tem, mais coisas que às vezes não está sendo ali usada, né, como um canal de bênção, e está parado e você está lucrando de uma maneira que não está abençoando vidas. Jesus ali naquele momento, ele viu onde estava o ponto para aquela vida se render a ele e poder ter um lugar no céu. Mesmo ele fazendo tudo isso que ele falou aqui, eu faço isso desde a minha mocidade. Jesus falou, nossa, né? Jesus o amou ele antes de falar o que ele tem que fazer. Olha que forte. Temos que ter o discernimento de levar a palavra de Deus. Temos que amar a vida assim como Deus nos amou. Eu amo a tua vida, amo e te sirvo. Ah, mas eu faço isso, não tem problema. Eu creio no Deus que mudou a minha vida e pode mudar a sua. Amém? E contrariado ele entristeceu, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos que dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Quando fala riqueza, não precisa ter muito para uma vida se desviar do caminho de Deus, né? Se perder, se distrair com as coisas da terra. Não precisa ter muito não, é só dar uma subidinha ali de nível, às vezes até num cargo normal, às vezes até numa empresa. Você já acha que você não precisa de Deus. Você vai viver na tua vida, na tua ignorância ou na religiosidade. Amém? Então temos que fazer o que é da vontade de Deus, entregar o meu coração na mão de Deus. Por isso que o tema da mensagem fala que não é sobre o que eu tenho, é sim sobre o que eu renuncio. Né? Aquele jovem fazia muitas coisas e tinha muitas coisas, mas ainda o seu coração não estava na mão de Deus. Tem coisas na nossa vida que a gente vai achar porque temos e porque temos condição ou temos fácil acesso, podemos ter o nosso lugarzinho no céu. Não, se a nossa vida não estiver na mão de Deus, não estivermos renunciando, o que está atrapalhando a presença de Deus chegar na nossa vida, a gente não vai ter um lugar ao céu. É muito forte isso, porém é libertador. Aqui nessa passagem deixa claro que esse jovem fazia de tudo que uma vida em Cristo faz, porém o coração dele estava enraizado no dinheiro. Tem coisas aqui nessa terra que você ainda está enraizado, que precisa ser cortado pela raiz, que vai te impedir de entrar na porta estreita, porque ainda você quer algumas mordomia, ainda você quer viver em algumas práticas que ao teu ver parece ser bom, mas no fundo você sabe que é mal aos olhos de Deus. E isso vai te levar para a porta larga, não para a estreita. Isso vai te levar para o lago de fogo, não na glória de Deus junto com o Pai. Aleluia! Que Deus te abençoe e te guarde. Cubra os teus pés, te conduzindo sempre na luz de Cristo e te afastando das trevas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa falar poderosamente no teu interior, no teu pensar, no teu falar, para que você não viva fora da presença de Deus como ovelha desagarrada, porque o bom pastor já veio, já deu a vida pelas ovelhas na cruz do Calvário, entregando por mim e por você. Tem acesso, tem libertação, e tem salvação e tem cura para a tua vida, emocional, espiritual e psicológica, como? Recebendo Jesus como único suficiente Salvador na tua vida. Deus abençoe e te guarde. Aleluia.